tinha com quem pagar. O Senhor dele disse: então eu vou prender você, sua mulher, seus filhos, e você vai trabalhar de escravo até quitar a dívida. Ele implorou para o seu Senhor, pedindo a ele que não fizesse isso com ele, que fosse generoso para com ele. De tanto ele implorar ao seu Senhor, o seu Senhor perdoou a dívida. O texto disse que ao servo sair da presença do seu Senhor, ele encontrou um conservo dele que devia a ele, e a dívida, se for comparar o que ele tinha se recebido perdão, o que o conservo devia para ele era nada, era irrisório, era simbólico, enfim. Só que quando ele encontrou o moço, ele disse: você vai pagar o que você deve. Ele disse: eu não tenho condição, seja generoso para comigo. Ele disse: não, eu vou prender você, sua mulher e seus filhos, e você vai trabalhar até pagar tudo. Os outros conservos que estavam em volta daquele que ia ser preso até que pagasse a dívida, vendo aquela situação e sabia que o seu senhor havia perdoado aquele moço que obrigou que o seu conservo pagasse a dívida, foram e contaram para o patrão, para o senhor deles, e disse assim: aquele moço que o senhor perdoou a dívida, ele encontrou um conservo, um funcionário ali que devia para ele não perdoou. O que um homem que havia perdoado mandou fazer? Traga ele de volta, traga ele aqui de volta. E chamou ele de servo malvado. Servo malvado, eu te perdoei uma dívida muito alta, fui generoso para contigo, porque você me implorou, porque você me pediu, e você não teve coragem de perdoar o seu irmão, pois agora você vai ser preso e não vai sair, você, sua mulher e seus filhos, e não vai sair enquanto não for pago toda a dívida. Aí Jesus vai dizer no versículo de número 35, ele diz que assim vos fará também meu Pai Celestial, Deus. Assim vos fará também o Pai Celestial, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos, e a dívida, esse Senhor que Jesus disse aqui, ele representa Deus. Os servos somos nós, os servos do Senhor somos nós. A dívida que nós tínhamos com Deus era uma dívida impagável. Era uma dívida impagável, até porque a Bíblia diz que nem todo ouro e nem toda prata no mundo inteiro pode dar resgate a uma alma, porque a dívida é impagável. A dívida que nós tínhamos, nós temos, né? O homem tem uma dívida com Deus. O homem tem uma dívida com Deus. Todos nós um dia temos que prestar conta diante de Deus. Mas aqueles que se arrependeram, Deus perdoa o pecado dele. A dívida, ela é quitada, mas é através do sangue de Cristo. Ele diz que nós somos comprados, nós somos resgatados, mas não foi com ouro e nem com prata, foi com o precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a dívida que o homem tem com Deus, ela só pode ser paga através de Cristo. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem ouro, não tem prata que pague a dívida de uma alma. O salmista, ele disse que o homem rico não pode botar confiança na sua fazenda, querendo dar resgate para a sua alma, porque os recursos esgotaria antes. Os recursos para comprar uma alma não existe na terra. O dinheiro é o sangue do Cordeiro. Então a nossa dívida com Deus é muito alta, muito alta. Paulo disse aos Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Jesus ele pagou a dívida e ele rasgou a cédula. Tinha uma escrita contra nós. Tinha, não tem para mim. A Bíblia tinha uma escrita e tem uma escrita contra nós. Mas Jesus foi lá e rasgou e cravou na cruz do Calvário a nota, a moeda, a cédula.
que era contra mim, que era contra os irmãos, que era contra nós. Jesus foi lá, rasgou, cravou na cruz do Calvário, e o perdão, Deus trouxe o perdão para nós através de Cristo. Só que Jesus disse aqui que se nós não perdoarmos ao nosso irmão a ofensa que ele causa a nós, o Pai também naquele grande dia não vai perdoar. Ele não vai perdoar, porque nós recebemos o perdão. A maior dívida que foi paga para nós foi o perdão, a maior dívida. E às vezes nós não perdoamos o irmão coisas pequenas. Deixa eu lhe dizer, se o seu irmão estiver te devendo o ouro e a prata do mundo inteiro, ainda não é nada com relação à dívida que nós tínhamos com Deus. Ainda não é nada. Se o seu irmão estiver te devendo o ouro e a prata do mundo inteiro, se você não perdoar ele, você não tem perdão, porque o ouro e a prata do mundo inteiro não podem dar resgate para nada. Observe o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Deus, o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Deus. E se falando de algo financeiro, às vezes nós não perdoamos o irmão porque ele pegou R$10 emprestado, R$50 emprestado, R$100 emprestado, independente do valor. Pode ser o ouro e a prata do mundo inteiro, pode ser o ouro e a prata do mundo inteiro que o seu irmão estiver te devendo, não se compara com o valor da dívida que Deus pagou por você, que Jesus pagou por você. Isso se falando em algo financeiro, porque às vezes nós estamos magoados com o irmão, algo financeiro, algo de palavras, calúnia, fofoca, enfim, são várias situações. Se for financeiro, não paga. Um dia o pastor ligou para mim e falou: pastor, estou com um problema na igreja. Eu falei: que foi? Eu preciso que você me ajude. Uma irmã está de mal da outra e já tem tempo que está rolando. Eu soube da situação um tempo atrás, mas achei que tinha resolvido e agora levantaram de novo o problema. Uma irmã deve para a outra, pegou emprestado e não conseguiu pagar. E aí o que eu faço? Eu falei: pastor, a irmã que deve tem condição de pagar? Eu não tenho, ela é pobrezinha. Eu falei: ela deve tomar R$300. Eu passou sobre essa briga na igreja para R$300. Chama a irmã que não tem condição de pagar, dá os R$300 para ela, manda ali pagar a outra irmã e resolve a situação. Porque a irmã que é a credora, ela não perdoa, ela quer o dinheiro. A que está devendo não tem condição. E às vezes a gente julga os irmãos sem saber da condição. A igreja ela não foi chamada para cuidar só da parte espiritual, da parte financeira também, da ajuda dos irmãos também. Aí eu falei para ele: como que isso nunca tinha passado na minha cabeça? Eu falei: aí antes de você dar os 300 para a irmã, manda ela ligar para a credora, que às vezes ela não quer receber a mais, e perguntar quanto é que ela tem que pagar, se vai cobrar juros ou não, e dá o valor total, livre do problema, e diga a ela: irmã, quando a senhora estiver nessa situação, precisando de alguma coisa, não procura não, procura aqui. Porque a Bíblia diz que a necessidade a gente comunica com quem? Com os santos. Necessidade comunica com quem? Com os santos. A igreja. Nós somos a igreja. Se o pastor não tiver, ele vai procurar ver com os irmãos quem tem, para poder ajudar, porque essa é a unidade da igreja. E nós estamos longe. Nós estamos longe. O pastor Paulo, ele nos dá exemplo. O pastor Paulo nos dá exemplo. Estou falando de área financeira, meu irmão. Aqui Jesus falou de algo financeiro. O pastor Paulo nos dá um exemplo quando ele encontra um escravo de Filemão, Onésimo. Ele encontrou ele, ganhou ele para Jesus, com certeza viu a marca de Filemão em Onésimo, porque o escravo ele era marcado com a marca do seu senhor. Aí ele disse: volta para o seu senhor. Eu não posso, porque estou devendo lá. Aí Paulo disse: vou fazer aqui na marca, você vai levar para ele, vai retornar e vai levar para Filemão. E entrega a carta para ele e vai dizer diferente. Aí Paulo escreve: ó, meu amigo Filemão, meu filho na fé, agradeceu ali pelos benefícios que ele já tinha feito para Paulo e disse assim: olha, eu encontrei aqui o Onésimo, que antes não era útil nem para mim nem para você, mas agora ele é útil para mim, para você, para a obra de Deus.
E eu estou te mandando ele de volta. Eu podia muito bem carregar ele comigo aqui, mas eu estou te mandando ele de volta. E eu quero que você agora não receba ele mais como um escravo, mas receba ele do mesmo jeito que você me recebe quando eu chego em sua casa. Ou ele vai comer à mesa junto com você, tá? Porque agora ele é útil. E foi falando, deu as instruções para Filemão, uma carta que ele mesmo vai escrever. É a carta de Filemão. E diz assim: olha, se ele estiver te devendo alguma coisa, põe isso na minha conta. Quando eu passar, eu vou sentar contigo. E eu faço questão que você me coloca depois, não ficar dizendo que ele está te devendo alguma coisa. E Paulo tinha renda? Não, Paulo tinha salário? Não. Ele trabalhava fazendo tenda para sobreviver, mas comprava briga, pegava as dívidas do povo para pagar. Isso falando de algo financeiro. Mas qual é o certo? É perdoar. É perdoar. Porque se você não perdoou o seu irmão algo tão pequeno, e tão pequeno, quando eu estou dizendo pequeno, eu estou dizendo do ouro e da prata do mundo inteiro, que é o que a Bíblia fala. Lá em Sofonias, a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 18, se não me falha a memória, ou é o 18, procure meu favor. Diz que o ouro e a prata do mundo inteiro, vou encontrar aqui, ele não pode dar resgate não. E aí a gente fica brigando, irmãos, por coisas pequenas. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou angustiado esses dias. Eu falei: por quê? Porque tem um fulano aí que me deve mais de 100 mil reais e ele não me paga, e ele quebrou, ele não tem condição de pagar. O que eu vou fazer? Eu falei: irmão, o senhor depende desse dinheiro para viver? Ele falou: não depende, ele é bem situação. Eu não perdoa, irmão. Quem sabe Deus colocou ele do seu lado para o senhor ganhar ele para Jesus. Perdoa o irmão, você vai viver em paz, você vai descansar. Aí ele foi lá e perdoou o irmão. Hoje eles são amigos, e o irmão congrega com ele, aceitou Jesus como ele na igreja. 100 e poucos mil reais para a pandemia. Mas às vezes, irmão, nós não perdoamos. Dívida pequena. Achou que encontrou, colocou ali? É 1,18, né? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será o quê? Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E aí a gente fica brigando por isso. Para a glória de Deus, eu já perdoei muitas pessoas que me deviam. Não estou contando isso aqui para exaltar longe de mim. Quando a pessoa está devendo e não tem condição de pagar, ele diz: nós não podemos oprimir o nosso irmão. Não podemos oprimir o nosso irmão. Você chega lá e diz: irmão, está perdoado, você não deve mais nada. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, no Sermão da Montanha, que nós não podemos fugir do que impede emprestar, e emprestar em uma condição: que se não puder pagar, você não pode. E aí? Hoje, o povo é tão materialista que briga, se mata, se degladeia por causa de 10 reais, 5 reais, 1.000 reais. Se fosse o dinheiro, o ouro e a prata do mundo inteiro, não compensa brigar. Porque a dívida sua com Deus, a dívida minha com Deus é maior. Porque não tem como pagar a dívida que nós temos com Deus com dinheiro, com ouro, com prata. É somente através do sangue de Cristo. É somente através do sangue de Cristo. Tem gente que acha que porque ele dá o dízimo, porque ele dá a oferta, porque ele ajuda na obra, Deus está contente com ele. Aí ele não perdoa o irmão, ele é de mal de um irmão, é de mal da irmã, não aceita ser repreendido porque ele acha, porque ele dá o dízimo, dá a oferta, está tudo certo. E eu lhe digo, a palavra de Deus vai nos mostrar que o que santifica o dinheiro, irmão, é você, é o altar. É o altar que santifica o dinheiro, e não o dinheiro santificar o altar. Porque tem gente que acha: não, eu dou dinheiro para uma oferta, estou tudo certo, Deus foi mais que Deus. Não é o seu dinheiro que vai fazer você ser santo,
É você que vai fazer aquele dinheiro ser santo para você devolver ele. Está escrito aqui em Mateus capítulo 5, vamos encontrar aqui. Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, diz assim, olha, por enquanto estamos falando de coisas financeiras, de parte financeira, porque tem gente aí que não perdoa, irmão, por causa de micharia. Tem gente que emprestou esse mês para o irmão comprar um gás, ela não conseguiu pagar e no mês seguinte está precisando. Irmão, não, mês passado você pegou emprestado e não pagou, eu esse mês não empresto mais. Ainda sai falando. Você já imaginou se a igreja tivesse a unidade que a Bíblia diz que temos que ter? Não tinha, não existia crentes passando necessidade, não existia crentes pagando aluguel, não existia crente atrás de uma micharia para comprar um gás, não existia. A igreja primitiva, a unidade dos irmãos era tamanha que a Bíblia diz que não tinha ninguém lá com necessidade de nada, não havia necessidade entre eles, por causa de quê? Da unidade. Quem tinha casas, propriedades, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos e eles repartiam com todos conforme a sua necessidade, repartiam com todos. Não havia, irmãos, necessidade lá. Se nós entendêssemos isso, se a igreja entendesse isso, não havia necessidade no nosso meio. Existem pessoas aí que são milionárias dentro da igreja, tem aluguéis e mais aluguéis, dono de quadra inteira, dono de muitas casas, lojas, enfim, e é tudo no aluguel. Não dá, não tem coragem de abrir mão de um apartamento para um pobre morar. Você acha que esse canal vai para o céu? De maneira nenhuma, ou de maneira alguma, não vai para o céu. Isso é bíblico, isso é bíblico. Um dia o pastor chegou para mim, chegou até ofegante lá quando estava trabalhando. Pastor, não, eu vim aqui tomar informação do senhor. Falei, o fulano de tal foi lá na minha casa querendo alugar, você sabe que eu tenho uma kitnet lá, eu até tive reformado para ele lá essas kitnet, eu trabalho em construção civil. Fulano de tal foi lá alugar a casa. E eu quero saber de você se ele é bom pagador, porque como ele trabalha junto contigo direto, ele sempre trabalha contigo, você deve saber sobre a ida dele. Eu falei, aí ele falou comigo assim, porque comigo é assim, ó. Ele disse, é pastor da igreja, porque comigo é assim. Se o aluguel vence hoje, eu não quero amanhã, eu quero hoje. Eu quero hoje. Se for para amanhã, pode ocupar. Eu falei assim, pastor, então não maluco para ele não. Sabe o que ele é trabalhador? Eu falei, não, ele é autônomo. Ele trabalha como eu, trabalha em obra. O aluguel do senhor vai vencer sábado agora, pode ser que ela tenha que receber, vai ter dinheiro. Mas vai ter final de semana, a data do mês que o aluguel vai vencer, que não vai ter o dinheiro. E vai ter data também que vai ter o dinheiro antes, porque a gente trabalha em construção civil é assim. Em período de chuva, você está programando para receber, não terminou o serviço, mata já, segura o dinheiro. Não aluga para ele não. Porque vai ter dia que eu não vou conseguir acertar com o senhor na data certa, porque não é fechado. Quem é fechado é diferente. Já programa com os seus credores, tal dia, tal dia, tal dia. Ele diz só isso que eu queria saber. E não alugou a casa para nós. Não alugou. Um camarada desse, ele vai para o céu, irmão? Não vai. Dizendo ser crente, ficando dono de tudo que está escrito em Isaías capítulo 5. Aí daqueles que amontoa casas e mais casas e fica sendo dono de tudo para oprimir os pequenos, não vão, não tem certo. Se a igreja vivesse a unidade que a Bíblia ensina que temos que viver, como eu já disse, repito, não havia pobre, e a igreja crescia muito mais. A igreja crescia muito mais por causa da unidade. Lá na igreja primitiva, os irmãos, os apóstolos, a Bíblia diz que eles caíram na graça do povo, e todos os dias Deus acrescentava na igreja os que haviam de ser salvos. Todos os dias. Eles não precisavam sair evangelizando, não. Todo dia Deus trazia gente. Todo dia Deus trazia gente para a igreja. Hoje nós não temos crédito de nada lá fora. Temos crédito de nada lá fora. Né? Você pode até ser, aqui pode até ser uma igreja que quer seguir a doutrina,
mas tem milhares que não servem. E por causa de uma, as outras pagam. As outras pagam. Nós somos chamados de ladrão, de adulto, de pedófilo, de tudo coisa que vem acontecendo, e não tem como nós combater isso, porque isso é verdade. Muitas pessoas que chegaram para o reino, que foram trazidas por Satanás, que está escrito em Mateus 13, e quando faz essas coisas, traz o escândalo, aí a igreja vai perdendo o quê? A identidade. A igreja vai perdendo a identidade. Então Jesus estava tratando aqui de uma situação financeira, para ver se você entende o que é espiritual, para nós entender o que é espiritual. Então, se nós não perdoarmos, se nós não abraçarmos, eu já fui chamado de bobo, já fui chamado de tanta coisa. A primeira igreja que eu pastoreei, aí lá foi, nós que abrimos ao ponto, mas estava ligado na igreja onde eu congregava, enfim. E aí lá o pastor falou assim: ó, eu vou começar pagando aluguel para vocês lá, até vocês começar a andar com as suas próprias pernas, pagar o aluguel. Aí era eu e o outro obreiro, vou dar R$300 para você da gasolina, e com o outro eu vou dar 150, porque você vai precisar de ir mais vezes, porque o senhor passa na igreja, vai abrir alguém te chama, enfim. Ele deu um mês só. Eu falei para ele: pastor, não precisa mais, porque Deus começou a abençoar. Deus começou a abençoar a obra. Enfim, e lá nessa igreja, eu estava fazendo um prédio, na época estava fazendo um prédio com um moço no Pedregal, o Hotel Brasília, é muito grande a obra, 1.800 metros de obra, e ele tinha um supermercado, e aí eu aprendi toda quinzena, porque ele acertava muito quinzena, eu encomendava 20, 30 cestas, 40 cestas, dependendo da necessidade do povo, e levava. Os irmãos começaram a chamar eu de bom. Aí um dia, eu estava trabalhando, eu e o senhor, chumbando os portais na obra, e ele estava do lado de lá segurando a régua, quem já viu obra, sabe, segurando a régua e eu chumbando o portal. E esse senhor falou para mim assim: ó, você sabe por que você tem muita gente na sua igreja? Porque você é bom. Você gasta seu dinheiro dando cesta básica para os irmãos. Para de dar cesta para ver se aquele povo vai para a sua igreja. Para de ajudar esse povo. Você é bom demais. Você deixa sua família passando necessidade. A sua casa lá quando chove vai tudo dentro, porque eu estava construindo uma barraco ainda. E aí você fica ajudando o povo. Deixa de ser besta, não tem jeito comigo. Eu subi daquela obra. Eu fui arrebatado em espírito, mas não me ali, eu chupando, eu fui arrebatado em espírito. Deus me levou lá de frente à igreja. Eu tinha um 21 no vermelho, do jeito daquele do pastor André, e Deus me levou lá de frente à igreja. E aí na visão eu estava lá de frente à igreja, o carro cheio de cesta básica, eu deitava os bancos cheios de cesta básica, e aquela fila de pessoas pobres, eu distribuí na cesta. Levou em espírito, no mesmo instante, e eu distribuí na cesta, e uma voz falou comigo assim: ó, não para de fazer essa obra, porque isso aí tem uma recompensa. Aleluia! Quando eu voltei em si aqui na obra, eu já estava no terceiro portal sem saber de nada, e falando mistério. Aleluia. E aí repreendi aquele homem, e a obra cresceu. Aleluia. Porque o povo vai chamar você de louco, vai chamar você, é por isso a obra cresce, por isso que é RPG que está ajudando. Não interessa, nós temos que enriquecer de obras, tá? Que ajudamos de obra. Aí o pastor da igreja, eu levava o livro dos dizimistas, né, para prestar conta. Ele ia olhar: pai, mas você arrumou tanto fulano, até que da igreja dele me ligava pedindo. Pessoas da igreja dele, pastor, precisando. Ele ia levar lá: não, você tem que parar com isso aqui, não. Isso aqui não faz isso aqui, não. É assim que funciona. É assim que funciona. E eu falava para ele: não vou parar. Essa obra é obra de Deus. Isso é o chamado de Deus. A igreja não foi chamada para ser ajudada. A igreja foi chamada para ajudar. A igreja não foi chamada para ser ajudada. A igreja foi chamada para ajudar. Vós sois sal da terra, luz do mundo, cidade edificada, candeia acesa, que tem que iluminar, tem que ter providência do povo. É assim, a igreja foi chamada para isso. Mas o contexto é totalmente contrário. E Deus abençoou de tal forma lá que nunca precisou de nada da igreja. Só o primeiro mês que deu para nós pensar. E depois Deus abençoou. E eu entreguei a igreja para o pastor, começamos lá dirigindo carro de pé de manga, depois alugou tempo, comprou terreno próprio. Quando eu entreguei tinha quase 100 metros, dentro de 5 anos, a igreja cresceu. Quando eu fui sair lá, cidade de Boa Vista,
A vereadora de lá, o nome de Vera, quando ela soube que eu ia sair de lá, ela foi lá na igreja, porque de vez em quando ela apareceu lá. Ela falou assim, pastor, ó, eu estou sabendo que o senhor vai sair daqui, o senhor não pode ir embora. Eu falei, não estou saindo, Deus está me levando. Não, o senhor não pode ir embora. Depois que o senhor chegou para cá, a cidade mudou. Até a criminalidade diminuiu. As pessoas que ficavam na minha porta pedindo cesta, Deus não vão mais. Porque Deus abençoou o senhor abençoou o povo, e hoje eles até conseguem caminhar com suas próprias pernas. A vereadora está. Eu falei, não, Deus está me levando, não vou ficar com isso. Porque nós temos que chegar nos lugares, irmãos, e influenciar o povo a vir para a verdade, obedecer a palavra e deixar lá um legado. Deixar lá um legado. E nós estamos fazendo o quê, meu Deus? Estamos fazendo o quê, meu Deus? Será que nós não estamos inseridos aqui nesse texto que Jesus diz assim? Somos nós. Se não perdoar o seu irmão as ofensas que eles fizeram a vocês, o Pai Celestial não vai perdoar. Isso é sério, irmão. Uma vez que você já ganhou o perdão, uma vez que você já ganhou o perdão, porque aquele moço já tinha recebido o perdão, já podia ir embora, estava livre. Aí depois, quando alguém chegou e contou o que ele fez, manda trazer de volta, não vou perdoar mais. Assim é Deus, irmãos. Assim é Deus com o homem. Ou seja, você aceitou Jesus como Salvador, recebeu o perdão, foi lançado os seus pecados em mau esquecimento, está escrito em Ezequiel 18. E aí agora você começa a fazer tudo o contrário da palavra. Vai chegar aquele dia e Deus vai dizer, não, eu tinha te perdoado mesmo, mas você não perdoou o seu irmão, as suas ofensas, por isso eu também não vos perdoo. Isso é sério. Judas, ele disse lá no versículo 5, ele disse assim, eu quero dizer a vocês, como alguém que já sabe, que Deus, salvando um povo e tirando do Egito, destruiu depois, isso não é. Esse negócio de uma vez salvo para sempre, está errado. Se não permanecer, se nós não permanecer na palavra, nós não teremos salvação. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós jamais vamos obter perdão. Um dia desse eu vi uma mulher, nesses videozinhos que aparecem, bem rapidinho, dos pregadores e cantores, uma pregadora dizendo assim, perdoar eu posso perdoar, é o meu dever perdoar, mas continuar amando não. Eu posso perdoar, mas não quero saber mais dessa pessoa. Ela diz, pregar, congresso grande, e as irmãs foram loucuras. Eu passei por essa situação na igreja, uma irmã magoou a outra e tal, enfim, a que foi machucada, pedindo perdão e querendo reconciliação. Ela falou assim, ó, eu te perdoo, mas eu não quero mais saber de você. Você já viu pessoas dizer assim? Eu te perdoo, mas a nossa amizade acabou. Eu te perdoo, mas não quero ver você nem pintar de olho na minha frente mais. Agora você imagina, se Deus falasse assim, eu vou perdoar vocês, mas eu não quero mais saber de vocês. Eu vou enviar o meu filho, vai morrer, vai perdoar vocês, eu vou trazer ele de volta, quando ele está lá de volta, mas eu não quero mais saber de vocês. Que benefício teria isso? Que benefício teria isso? Perdoar talvez não é esquecer, mas é lembrar essa palavra, sem lançar o rosto, sem ficar dizendo, tocando de novo na ferida, machucando. Quantas pessoas você já ouviu dizendo isso? Não, eu perdoo, mas não quero mais saber. Já pensou se Deus disser para você, eu te perdoo, mas não quero saber de você? Além de ele perdoar, voltou a amizade.